O SR-71 é, por méritos próprios, o avião mais famoso da história, um milagre para a época, quebrando recordes de altitude e velocidade em cada voo, sobrevoando territórios inimigos sob constantes tentativas de abatimento, contando apenas com a velocidade como defesa. Nunca, nem uma única vez, um míssil conseguiu alcançar um desses aviões. Seu sucesso se deveu incondicionalmente aos seus motores, os quais vamos analisar hoje neste vídeo e vamos entender como, apesar de terem sido projetados há mais de 50 anos, ainda servem de base para a propulsão hipersônica atual. Muito bem, viciados em ciência, bem-vindos a este novo vídeo em que vamos entender como funciona a propulsão hipersônica. Este é o terceiro de uma série de vídeos que estou fazendo sobre veículos hipersônicos. No primeiro deles, estabelecemos as bases sobre o que realmente é o voo hipersônico. No segundo, vimos quais são os materiais que serão utilizados nos futuros veículos hipersônicos. Neste terceiro vídeo, vamos ver qual será a propulsão que os veículos hipersônicos vão utilizar. E no quarto, que ainda falta, veremos como será o design de uma aeronave hipersônica. Se você é novo neste canal, eu sou Sérgio Hidalgo, engenheiro aeroespacial, e vamos lá! Atualmente, existem diversos motores que podem ser usados em aeronaves. De motor é sem dúvida o foguete, os motores foguetes já utilizados para missões orbitais, como por exemplo as missões Apollo, e são propulsionados por foguetes. Esses motores carregam consigo o combustível e o oxigênio, portanto, não dependem absolutamente de nada das condições atmosféricas externas. Por isso, o foguete gera empuxo até no vácuo, pois leva tudo consigo e consegue criar o empuxo necessário, mesmo sem nada ao redor. Por outro lado, temos os motores turbofan usados nos aviões comerciais hoje em dia, mas é claro que em um avião hipersônico o motor não seria tão grande quanto em um avião comercial, porém já existem alguns tipos de turbofan muito menores. São usados em caças supersônicos como F-18 Eurofighter e Rafale. Todos os aviões supersônicos projetados desde os anos 70 têm motores turbofan, porém menores que os comerciais. É chamado turbofan de baixo bypass, mas esses... E é que eles precisam que o ar entre em velocidades subsônicas. Então, um caça que está voando em velocidades supersônicas precisa desacelerar esse ar que vai entrar no motor. Isso pode ser feito com a geometria interna do avião na entrada do motor ou com as ondas de choque, fazendo com que as ondas de choque desacelerem o ar o suficiente para que ele chegue subsônico dentro do motor. Quando se voa a Mach 4 ou 5, não é possível desacelerar o ar até velocidades subsônicas, pois ele está rápido demais, tornando impossível essa desaceleração. Por isso, mais ou menos a partir de Mach 3 já não é uma boa ideia usar motores turbofan. Mas existem dois tipos de motores que justamente precisam ir muito rápido para funcionar. Na verdade, em velocidades baixas eles não funcionam. Esses são o ramjet e o scramjet. O primeiro precisa atingir pelo menos Mach 3. No motor turbofan, o compressor comprime o ar antes de entrar na câmara de combustão, garantindo que, ao se misturar com o combustível e explodir, já esteja bem comprimido. Depois, após a combustão, quando o ar é expelido, ele faz girar a turbina que está conectada ao compressor. E é assim que a turbina faz o compressor girar, que por sua vez faz com que o ar seja comprimido e assim por diante. Então, aí temos um ciclo muito eficiente. Ao ultrapassar Mach 3, o ar colide e se comprime o bastante para permitir a queima de combustível. E é por isso que você não precisa de compressor. E sem compressor também dispensa a turbina que só existe para girá-lo. Então, os motores ramjet terão mais ou menos este formato, onde o ar entra, é comprimido pela onda de choque, se mistura com o combustível, explode e sai diretamente pelo bocal. Nós tiramos o compressor e a turbina. Ou seja, esse motor é considerado como não tendo partes móveis porque nada está girando. Aqui surgem movimentos e muitos problemas extras. A geometria da entrada de ar do motor ramjet deve se ajustar constantemente ao número de Mach para otimizar a onda de choque e garantir a compressão adequada do ar. Porque se você deixar ao acaso que a onda de choque seja de qualquer forma, o ar não vai se comprimir o suficiente e ao misturá-lo com combustível você não vai conseguir o empuxo desejado.
Mas para a onda de choque comprimir o ar, é preciso estar perto de Mach. Se você for mais devagar, o ar não vai se comprimir o suficiente. E é por isso que eles estão limitados aí. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que é que nos ramjet, a combustão acontece em velocidades subsônicas. Ou seja, o ar, ao entrar no motor, vai sendo comprimido por várias ondas de choque e chega à câmara de combustão em velocidade subsônica. Mas claro, se a aeronave está voando a Mach 10, por exemplo, é impossível, assim como acontecia antes, é impossível conseguir frear o ar até bloquear. Subsônicas, e é aí que aparecem os scramjet, que, bom, simplesmente significa Supersonic Ramjet, ou seja, a combustão acontece em velocidades supersônicas. Isso, se você parar para pensar, é uma verdadeira loucura. Na verdade, muitos engenheiros tentaram fazer analogias com isso, dizendo que é como acender um isqueiro em um tornado. É uma coisa de maluco. Em um tornado, o ar se move 8 vezes mais devagar. Essa é uma observação minha, mas é verdade. O que scramjet? Motores é, por exemplo, o que era usado pelo X-43, a aeronave X-43 não tripulada, que ainda mantém o recorde de velocidade atingida de Mach 9,7 aproximadamente. Então, mais ou menos, o ramjet pode operar de Mach 3 até Mach 6. A partir de Mach 6, não é mais possível desacelerar o ar o bastante, então a combustão ocorre em velocidades supersônicas. É aí que entram os scramjet, por volta de Mach 6, mas há muita gente que diz que é possível modificar um ramjet para que ele acabe se tornando um scramjet. O que eu quero dizer com isso? Bom, que a aeronave em Mach 3 opere como um ramjet e que, à medida que o número de Mach aumenta, a geometria vai se modificando para que esse ramjet se transforme em um scramjet. Assim, era possível operar de Mach 3 a Mach 10. Isso é fácil de entender, mais ou menos, porque se você assistiu a série de vídeos que já fiz sobre bocais, os bocais dos caças ou dos motores foguete, por exemplo, então você sabe que o Mach 1 só pode ser alcançado se houver um mínimo dentro da geometria, né? Ou seja, um ramjet obrigatoriamente vai ter que ter uma parte convergente e depois uma parte divergente. No entanto, como o scramjet realiza combustão em velocidades supersônicas, ele terá apenas uma parte divergente. Portanto, a geometria do ramjet, a parte convergente e depois divergente, teria que ser modificada para ser simplesmente uma parte divergente. Lembre-se que só estou mostrando a ponta do iceberg. Ramjets e scramjets têm bilhões de problemas. Veremos no futuro, mas estou apenas desenvolvendo quais são os possíveis motores que uma aeronave hipersônica pode utilizar. Até agora vimos 4. São motores foguete, turbofan de baixo bypass, com pós-combustor, ramjet e scramjet. A princípio pode parecer que os turbofan poderiam ser descartados diretamente porque em altas velocidades, ou seja, mais ou menos a Mach 3, eles já não funcionam. Mas claro, como você faz para que uma aeronave chegue até Mach 3? Por exemplo, uma aeronave que... Como faço uma ramjet atingir Mach 3? O X-43, por exemplo, ia em um B-52, então o X-43 era lançado junto com um foguete, o Pegasus. Esse foguete fazia com que a aeronave atingisse velocidade suficiente e então o scramjet começava a funcionar. Porém, se houver uma aeronave hipersônica de passageiros, isso não seria viável, pois não é rentável. E é aqui que falamos do motor do SR-71OJ, que era um turbo ramjet, ou seja, em baixas velocidades operava como um simples turbojet de sempre. Possuía compressor, câmara de combustão, turbina e tubeira. Mas quando se aproximava de Mach 3 e a onda de choque na entrada já era forte o suficiente para comprimir bem o ar, alguns dutos se abriam e redirecionavam o ar da entrada diretamente para o pós-combustor, onde era queimado e saía diretamente pela tubeira. Por isso, em alta velocidade funcionava como ramjet e em baixa como turbojet, sendo chamado de turbo ramjet. Então, essa seria uma possível opção para um futuro veículo hipersônico. Mas também existe a possibilidade de fazer uma mistura entre um motor foguete e um ramjet, onde você usaria o motor foguete para decolar, depois usaria o motor ramjet e, bom, depois, se precisar pousar em baixas velocidades, poderia reativar o foguete. Então, qual deles é melhor? Usar o turbofano ou usar o foguete? Bem, para responder a isso, precisamos olhar para um gráfico como este, onde o eixo X representa o número de Mach e o eixo Y para o impulso específico, que basicamente nos diz quanto impulso se consegue com uma quantidade fixa de combustível.
Ou seja, se você está muito acima, isso significa que com uma quantidade fixa de combustível, você está conseguindo muito empuxo. Se você está abaixo, isso indica que está obtendo pouco empuxo para essa quantidade. O mais interessante é estar o mais alto possível. E como você pode ver, os foguetes se mantêm quase o tempo todo constantes, mas muito abaixo. Como te disse, eles quase não são afetados pelo clima, pois levam oxigênio e combustível consigo. No entanto, um turbofan, ao operar em velocidades muito altas, já deixa de funcionar de forma ideal. Não dá para ver no gráfico, mas a curva desceria direto. Ele não opera mais rápido. Se você reparar, os que têm melhor desempenho em altas velocidades são o ramjet e o scramjet, sempre acima dos foguetes. Aqui está meu palpite, baseado no que aprendemos no vídeo anterior sobre materiais e hoje sobre propulsão. Uma futura aeronave hipersônica não voará a números de Mach muito altos por causa da questão dos materiais. Eu diria que o limite é cerca de Mach 7 e acredito que terá um motor turbofan junto com um ramjet. Talvez fosse um design semelhante ao do SR-71 ou talvez fosse um pouco diferente, com a parte do turbofan na parte de cima do motor e o ramjet embaixo. E simplesmente algumas comportas permitiriam que o ar entrasse por um lado ou pelo outro. Essas são as duas opções principais em análise. Não estou considerando que o ramjet vire scramjet, pois isso aumentaria muito a dificuldade. Como disse, há muitos pontos que não estou comentando agora, mas posso abordar no futuro se quiserem. Mas, se estivermos falando de uma aeronave hipersônica experimental, é provável que ela realmente fosse um turbofan, junto com um ramjet, e que depois esse ramjet se transformasse em scramjet, mas apenas com propósitos de pesquisa. Tenho certeza de que isso, por enquanto, não seria rentável. Depois, se falarmos de mísseis, estou bastante convencido de que os mísseis lançados de terra vão continuar sendo mísseis com motores foguete, com certeza. Mas se estivermos falando dos mísseis usados, por exemplo, pelos caças, os mísseis Arar, é muito provável que esses, no início, usem um foguete até velocidades de aproximadamente Mach 4 e aí passem a operar como um ramjet. Como são mais eficientes, permitem que o míssil alcance distâncias maiores. Bom, Jonky e a ciência, se você gostou deste vídeo ou é novo no canal, já sabe, deixa um like e se inscreve aí embaixo para não perder o próximo vídeo em que vou te mostrar como vai ser a geometria de uma aeronave hipersônica, porque isso aí já se sabe mais ou menos. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. Já sabe, se quiser entrar em contato comigo, pode fazer isso pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Lembre-se que temos um grupo no Facebook. Tem um podcast chamado Podcast Aeroespacial e deixarei todos os links abaixo. E bom, se você quiser colaborar com este canal, também tem os links aí embaixo. Você pode fazer isso por meio dos membros do canal ou pelo Patreon. Você já sabe, se gostou desse vídeo, de verdade, deixa um like, se inscreve no canal e depois pode assistir um dos melhores vídeos que já fiz. Como sempre, acima de tudo, ciência pesada.